Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 12 e hoje nós vamos aprender como fazer o Two-Way Data Binding no Angular 2, que na verdade é o binding de models. Até agora no curso nós aprendemos como fazer o binding de propriedades e também aprendemos como fazer o binding de eventos. Nós aprendemos que para o binding de propriedades nós temos valores indo do componente para o template e no binding de eventos nós temos valores indo do template para o componente. E como último exemplo de data binding no Angular 2, nós temos também o binding de models. Esse conceito é o que nós conhecemos como Two-Way Data Binding do Angular 1 e também, para quem trabalha com Adobe Flex, já deve ter ouvido falar desse conceito também. O Two-Way Data Binding é quando nós associamos um modelo e esse mesmo modelo, esse objeto, ou seja, essa entidade, ela é atualizada. Quando o componente é modificado, atualiza o template e vice-versa, ou seja, quando nós também atualizamos o template, o valor também é atualizado no componente. Para isso, nós vamos utilizar o bind de propriedades e de eventos juntos. Como que nós vamos fazer isso? Já tenho aqui o nosso arquivo HTML, o meu npm start ele está rodando também. Aqui tem os exemplos que nós vimos na aula passada. Só para não atrapalhar a gente muito aqui, eu vou comentar toda essa parte de antes. E eu já deixei também aqui uma seção e um artigo criado com o título de Two-Way Data Binding. Aqui no browser, então, eu tenho somente um título. Aqui dentro da div, eu vou colocar um campo de input para a gente ver como é que a gente pode atualizar um atributo aqui dentro do nosso componente e vice-versa. Então, para começar, eu vou criar aqui um atributo nome, que é do tipo string e vai ser vazio. Tem um pessoal que está tendo um erro de N, ou seja, aqui no TypeScript, quando a gente não coloca nada, ele assume que isso aqui é do tipo N, é como se fosse algo assim, e isso fica implícito, quer dizer que vai aceitar qualquer tipo de objeto. O JavaScript puro, ele não tem tipagem. Para criar uma variável, né, a gente coloca aqui uma var, minha variável, e pode atribuir qualquer coisa para essa variável. Você pode utilizar o let aqui também, ou const, enfim, mas não existe tipagem. No TypeScript nós podemos utilizar tipagem, como nós fizemos o exemplo aqui na aula passada. Então, para quem tiver com aquele warning de N, o que vocês podem fazer é vir aqui no arquivo do tsconfig do projeto, nessa configuração aqui, no implicit N, e mudar isso aqui para falso. E aí vai parar de dar aquele warning do N, tá? Então fica aí a dica, tem muita gente enviando mensagem aqui pelo YouTube, então só para fazer um parênteses aí. Então beleza, nós criamos um atributo nome que é do tipo string e recebe o valor de vazio aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui nessa div, só aqui um parágrafo, você digitou, e aqui eu vou colocar aquele nome, usando interpolação mesmo, que é para a gente ter algo para poder visualizar na tela. Então, o nome aqui tá em branco. Se eu colocar aqui, por exemplo, ABC, o nome aqui vai estar mostrando o ABC, porque nós estamos utilizando a interpolação. Voltando aqui para o nosso HTML, eu vou criar aqui um input, que é para a gente poder entrar com informações, tá? Esse input, ele é do tipo text, então ele vai ser do tipo texto, e eu quero fazer o valor. Como é que a gente vai fazer o input de propriedades aqui para esse campo texto? Existe uma propriedade no campo input chamado de velho, então nós podemos atribuir aqui e fazer a linkagem do nome com velho, mas isso aqui é um property binding, então nós vamos utilizar os colchetes. Vindo aqui, nós temos o ABC, só que se a gente digitar aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco, se a gente digitar aqui, vocês estão vendo que não está sendo atualizado, então falta também ter um event binding para poder atualizar o nosso campo também. O próprio campo input tem um evento chamado input, que ele é disparado toda vez que existe mudança. Então, o que eu vou fazer aqui? Input. E como isso aqui é um event bind, né, é um evento, eu vou colocar
parênteses. Isso tudo são coisas que nós aprendemos em aulas passadas. Aqui então eu vou atribuir o nome, vou fazer aqui o event, que nós aprendemos na aula passada também. Todo o evento disparado aqui pelos elementos HTML podem enviar esse objeto event que contém os dados. O target vai fazer referência ao próprio campo input e o value vai fazer referência ao valor. Se vocês quiserem, vocês podem criar um método aqui no DataBind Component, igual nós fizemos na aula passada, mas isso aqui é somente para demonstrar até a gente chegar à parte do Two-Way Data Binding. Então, beleza, vindo aqui agora, tá atualizando o campo e também no você digitou, ou seja, atualiza os dois. O Two-Way Data Bind, ele é maravilhoso, principalmente se a gente for trabalhar com formulários, porque se o formulário muda, alguma informação do formulário muda, automaticamente já atualiza também o nosso objeto do componente, né, do nosso component. Só que agora, imagina você com 15 a 20 campos, isso falando de um formulário pequeno, né, 15 a 20 campos é um formulário aceitável. Então, você fazer isso aqui para 20 campos, não rola, né, gente, não é muito legal. Então, o que nós podemos fazer? Como é que o Angular trata isso daqui? Vou copiar aqui só para facilitar a minha vida. Então, nós temos o input que tem o nome, então tem o property bind e também está escutando aqui um evento de input para quando muda. Como é que o Angular trata isso? Nós podemos fazer aqui, ó, o ngModel, fazendo referência aqui ao nosso model, que seria nome. O que seria um model? O model nada mais é que uma entidade. Pode ser um campo simples, um atributo simples como esse, como também um objeto. E nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo com objeto também. E aqui nós podemos fazer um nModel change, porque ele vai escutar as mudanças desse campo aqui. Aí nós não precisamos desse event target value, somente recebendo o event já vai fazer a mudança. Então, se a gente vir aqui para o browser novamente, eu venho aqui, vocês estão vendo que está sendo atualizado em todos os lugares. Se eu voltar aqui também, é atualizado aqui também. Então, é assim que funciona o Two-Way Data Binding. O Angular, ele utiliza essa sintaxe aqui. Agora, gente, vamos ser sinceros. Desse exemplo aqui para esse exemplo aqui, não muda muita coisa, né? A gente está economizando aqui um ponto target, ponto value, não está fazendo mais nada. Da mesma forma, se a gente tiver aqui um formulário com 15 campos, isso aqui ainda vai ser muito trabalhoso. O Angular 2, ele tem uma forma mais simples da gente poder fazer isso. E é utilizando a sintaxe de bind de eventos com propriedade. Ou seja, ao invés da gente utilizar o ngModel mais o ngModel change, a gente faz o bind da propriedade ngModel e nós também fazemos o bind de evento ngModel linkado ali no objeto, no atributo do componente que a gente precisa fazer essa linkagem. E a forma canônica, é claro que existe também uma forma canônica, né, a forma padrão, como o Angular trata isso por trás dos panos, que é utilizando o bind hífen ngModel. Se vocês se lembram da aula que nós vimos sobre bind de propriedades, a forma canônica de o bind de uma propriedade é bind e o nome da propriedade. A forma canônica de bind de eventos é on traço e o nome do evento. Então, nós simplesmente juntamos a sintaxe de bind de propriedades com bind de eventos e aí nós temos também o Two-Way Data Binding no Angular 2. Traduzindo isso aqui para o nosso exemplo, como é que a gente pode fazer isso aqui? É muito fácil. Vou tirar essa linha aqui. Nós já temos o bind de propriedade aqui do ngModel, nós simplesmente vamos adicionar aqui os parênteses por dentro e pronto, muito mais simples do que esses dois exemplos. Se a gente voltar aqui no browser, então, olha, funciona da mesma forma. E caso você prefira, você pode utilizar também a forma canônica, que seria o quê? Bind, que é fazer o bind de propriedade, on, que é o bind de eventos, e o tracinho. Dá na mesma também. Então, nós temos aqui, continua dando na mesma, tá? Só que essa forma aqui,
como eu falei para vocês, mesmo a gente utilizando o bind de propriedades e bind de eventos, o Sugar Syntax para a gente aqui é muito mais fácil visualmente para o desenvolvedor bater o olho, opa, isso aqui é um two-way data binding no Angular. Agora, como é que a gente faz para lembrar se é parênteses e depois colchetes ou se é colchetes e depois parênteses? Porque isso pode confundir um pouco a gente, né? Essa forma de escrever aqui, colchetes e parênteses, ela tem um nome. Essa sintaxe se chama banana in a box, ou seja, banana na caixa. Então, se vocês esquecerem, é sempre o colchetes, que é a caixa, e depois os parênteses, que seria ali a banana. Bem engraçado isso, né? Mas, enfim, vocês podem então utilizar a sintaxe banana na caixa para poder fazer o two-way data binding no Angular 2. Beleza, agora, só para a gente fechar a aula, a gente fez um exemplo aqui bem simplesinho, né? Então vamos tentar fazer um exemplo um pouquinho melhor, fazendo um bind, como por exemplo em um objeto. Eu não vou colocar 15 atributos aqui nesse objeto, tá? Então eu vou colocar aqui um pessoa. Vamos tentar fazer o two-way data bind com esse objeto aqui com 2 campos. É claro que no formulário você vai ter 15, 20, 30 campos, etc. Mas isso aqui com 2 campos já dá para ter uma ideia boa, né? Então aqui nós vamos ter também um input. Então eu vou pegar esse input aqui, 2 inputs. Se vocês quiserem colocar aqui tudo numa linha, como é pequeno, pode. Então eu vou botar aqui os 2 inputs. E como é que é? Tá vendo que essa variável é a variável pessoa. Então aqui, pessoa. O primeiro é o nome. Então eu vou colocar o nome aqui. O segundo é idade. Então vou colocar a idade aqui. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar meu nome é e utilizar aqui interpolação, pessoa, ponto nome. E tenho pessoa, ponto, idade, anos. Algo assim, anos de idade, para ficar um pouco melhor. Então, nós também podemos utilizar campos complexos na interpolação e aqui no data bind também. É uma forma um pouco mais simples, um pouco melhor da gente poder ver isso. Então aqui, ó, meu nome é e tenho 18 anos de idade, porque aqui a gente já inicializou a idade com 18. Então, por exemplo, o meu nome é Loiane e já atualiza aqui e tenho 20 anos de idade, quem dera, mas tudo bem. Então, nós temos aqui também o two-way data bind de objetos mais complexos. E se vocês tiverem mais objetos alinhados aqui dentro, como por exemplo endereço, telefones, etc., não tem problema. Você pode ter aqui a quantidade de alinhamentos que for preciso. É só você colocando ponto, nome do atributo e etc. para poder dar certo. Bem, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos ver um exemplo de como a gente pode reutilizar componentes utilizando aí propriedades customizáveis nos nossos componentes. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Material de apoio está disponível lá no loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!